Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Terminamos o livro de Atos e hoje vamos iniciar um dos mais belos tratados teológicos, dando continuidade a Atos. Vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta bem significativa. Nós acabamos de ver a história de Paulo. Vamos lembrar que ele era devoto da Torá de Moisés, das tradições de Israel, mas depois daquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus, teve a sua vida mudada. Jesus o enviou como representante oficial para o povo não judeu, chamado de gentil. Ele tinha esse ministério, pregar aos gentios. Então, ele viajou por todo o Império Romano, contando sobre Jesus ressuscitado. E ele formou novos seguidores. Então, Paulo escrevia cartas para essas novas comunidades que ele havia fundado, né? Essas cartas, eles tinham como objetivo ter notícias e também promover a fé, fazer com que o desejo deles de crescer no Evangelho aumentasse cada dia. Então, Paulo respondia perguntas que essas pessoas tinham, fazia orientações, e esta epístola, essa carta dele aos Romanos, é uma dessas cartas, né? Então, Atos, ele relata pra gente que a igreja em Roma, ela já existia por algum tempo e ela era composta por judeus e gentios. Quando nós terminamos a carta, o livro de Atos, nós vimos esse encontro de Paulo com essas pessoas que eram lá da igreja de Roma. Então, vamos lembrar, vamos retornar que o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma os judeus. Vocês lembram de Áquila e Priscila, quando eles se encontraram com Paulo, que eles estavam vindo refugiados porque tinham sido expulsos, né, de Roma? Então, depois de 5 anos, esses judeus puderam voltar, né? E, inclusive, aqueles que eram seguidores de Jesus também voltaram para lá. Só que quando eles chegaram lá, eles encontraram, digamos assim, depois de 5 anos, uma igreja já diferente, uma igreja, vamos dizer, dividida, com seguidores gentios e judeus, cada um, né, com as suas ideias. Eles debatiam, né, a respeito da guarda do sábado, de comer carne de porco, de ser circuncidado. Eles continuavam, porque a igreja era composta de gentios e de judeus. Então, o que Paulo fez? Ele escreveu essa carta com o objetivo de ver essa igreja, digamos, unificada, que ela se tornasse uma base para ele, quando ele fosse a Roma, né? E dali ele queria pregar o evangelho na Espanha. Então ele escreveu para que essa igreja tivesse esse diferencial, se tornasse uma base para ele continuar a sua viagem missionária, com o grande sonho que ele tinha de levar o evangelho até a Espanha. Então, ele escreve esse tratado, essa carta aos Romanos, para falar sobre o Evangelho, sobre a vida e morte e ressurreição de Jesus, como ele sempre fazia. É uma longa exposição a respeito do Evangelho nesta carta. E nessa carta ele mostra que o Evangelho de Jesus, ele revela para aqueles que conhecem a Jesus essa justiça de Deus e que cria uma nova humanidade. As pessoas que são remidas no sangue de Jesus, elas fazem parte da promessa
de Deus, a promessa que Deus deu a Israel. E essa promessa, ela vai edificar a igreja. Então, vocês são muito bem-vindos a essa carta maravilhosa. Vamos estudar juntos, capítulo por capítulo. E eu tenho certeza que nós vamos crescer muito. Mas vamos falar rapidamente, quando que essa carta foi escrita? Ela foi escrita no ano de 57 depois de Cristo. Ela foi escrita aos cristãos que moravam na cidade de Roma, que era a capital do Império Romano, né? Mas uma curiosidade, de onde essa igreja surgiu, né? De onde vieram esses cristãos da igreja de Roma? Muitos pensam que foi Pedro, né, que fundou a igreja de Roma. Não, não foi Pedro, não. E também não foi Paulo. Paulo nunca tinha ido nessa igreja. Os estudiosos, eles nos dão a entender que essa igreja foi formada por cristãos que estiveram lá naquela festa de Pentecoste, que nós vimos em Atos no capítulo 2. Lembra que naquela festa Pedro estava pregando e 3.000 pessoas se converteram e que o Espírito Santo desceu e todas as pessoas de todos os lugares do mundo que estavam ali ouviram o evangelho ser pregado na sua própria língua? Sim, esses cristãos vieram, eles se converteram lá no Pentecoste e quando eles voltaram para Roma, eles se reuniram nas casas e dessa forma, esse trabalho partindo das casas, né, foi crescendo até se tornar essa igreja em Roma que Paulo tinha tanto desejo de conhecer. Vamos também entender por que Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso. Ele estava em Éfeso quando ele escreveu esta carta. Aliás, da Judéia, Paulo queria ir para a Espanha. Só lembrando, ele estava no final da terceira viagem. Então, não havia mais campos para Paulo evangelizar. Então, ele queria ir para a Espanha e ele precisava de apoio de alguma igreja, né? Então, estrategicamente, a igreja de Roma era a mais próxima da Espanha. Então, ele queria que a igreja o recebesse e o ajudasse a chegar à Espanha, que era a realização do ministério de Paulo. Quando Paulo escreveu essa carta, nós vimos lá em Atos, ele estava com aquelas ofertas para ser entregue aos crentes lá em Jerusalém que estavam passando lutas e dificuldades financeiras. Ele estava com essas ofertas, ele ia levar para Jerusalém, então o plano dele era de Jerusalém ir para Roma. Mas antes de partir, ele escreve essa carta então. Porém, aconteceu um probleminha. O que aconteceu é que Paulo não era conhecido em Roma. Então, antes de partir, ele escreveu essa carta pelo seguinte, nós vamos observar que nessa carta ele se apresenta aos romanos, ele fala quem ele é e o que ele prega, e fala o conteúdo da mensagem que ele prega, e ele fala dos seus planos, porque ele entende assim que a igreja de Roma só apoiaria um apóstolo se esse fosse um apóstolo de verdade, né? Um apóstolo autêntico. Então, ele fala dos seus planos de estar lá com aqueles irmãos. Então, na carta aos Romanos, nós vamos ver que ele se apresenta, sabe por quê? Porque ele não era conhecido dos gentios. Então, ele fala muitos textos do Antigo Testamento também, porque lembram que essa igreja lá em Roma era composta, nós já falamos, por judeus e gentios, né? Mas quando o apóstolo Paulo passava, nós vimos isso em Atos, por todos os lugares onde ele passava, ele sofria perseguição.
Eles diziam que ele era contra a lei de Moisés, que ele não apoiavam os dias, não guardavam os dias da lei, que ele incentivava a não se circuncidar e uma série de coisas que nós vimos isso em Atos, né? Então agora, nessa carta, ele vai citar muitos textos do Antigo Testamento, porque por causa dessa perseguição, digamos assim, desse ativismo judaico, por onde Paulo passava, os judeus atrapalhavam a vida dele. Então ele pensou assim, quer saber? Antes de eu chegar em Roma, eu já vou falar tudo a meu respeito, o que eu penso e o que eu prego. Então ele escreveu essa carta como esse tratado, já prevendo, né, que os judeus que porventura iam prejudicar o seu trabalho, o seu ministério ali. Então ele escreve e já expõe todos os seus argumentos. Estava bem esperto esse Paulo, né? Seria muito importante se você usasse a NVI para você entender melhor os termos, tá? Gente, dentre os 66 livros que nós temos na Palavra de Deus, nós podemos dizer que Romanos, ele se destaca como um livro de extrema importância. Dentre as epístolas, ela ocupa o primeiro lugar, vocês viram? Logo depois de Atos vem a epístola de Paulo aos Romanos. Então, ela é importante não porque ela é a maior, ela é a primeira a ser escrita. Ela não foi a primeira, aliás, a primeira a ser escrita foi 1 Tessalonicenses, mas ela vem primeiro na sequência das epístolas, porque ela é a epístola mais importante. Quando o cânon, né, foi fechado, ela foi colocada logo depois de Atos, graças a uma providência divina. Por quê? Porque Atos termina, Atos narra a fundação da igreja. Logo após a sua formação, a igreja precisava de um fundamento, precisava de um alicerce. E é aí que entra Romanos, então. Lucas trouxe o relato histórico da formação da igreja e agora vem esse fundamento, né? Ou seja, Paulo vai falar da base onde a igreja foi fundada. Então, essa carta, ela tem 16 capítulos e no próximo estudo nós vamos falar sobre esses capítulos, como eles estão divididos, e só depois então nós entraremos na carta propriamente dita. É uma carta para você ler, reler, para você se aprofundar, e vale saber um detalhe aqui, que o Lutero, né, que foi o grande reformador, ele teve a sua conversão influenciado por esta carta. Ele a decorou, foi ali que ele descobriu o justo viverá pela fé. Agostinho, John Wesley, também eles tiveram suas vidas transformadas por esta epístola. E ela pode mudar a sua vida também. Peça ao Espírito Santo para te dar vontade de ler, de estudar, e peço para que você também seja transformado pelo poder da palavra de Deus. Deus o abençoe.